Paulo se admirou em sua época quando ele escreveu aos Gálatas: me admiro como que tão depressa vocês deixaram a graça de Deus e voltaram à lei, voltaram a se aprisionar à lei. Hoje, século XXI, é mais admirável ainda que muitos cristãos, novos cristãos ou neo-evangélicos, ainda estejam presos à velha aliança. O que essas pessoas não entenderam ainda? A mesma coisa que os Gálatas e os crentes hebreus, para os quais foi escrita a carta aos Hebreus, não entenderam. Naquela época, hoje também, muitos conseguem, continuam sem entender. Que tragédia isso! Vivemos tempos difíceis, de grandes provações, e os alertas foram dados por Cristo, pelos apóstolos, para que ficássemos alertas, vigiássemos. Apesar de todo esse alerta do próprio Jesus Cristo, dos apóstolos, apóstolo Paulo em suas cartas, apóstolo João, Pedro, apesar disso, muitos hoje continuam sendo enganados. Parece que é aquilo que foi constatado lá no livro do profeta Jeremias, quando o próprio Deus lamenta: o povo enganado é isso que gosta, é isso que meu povo gosta. Lamentável isso. O que eles não entendem? Os novos cristãos que ainda estão presos à velha aliança. É uma contradição, né? Os neo-evangélicos presos ao velho, à velha aliança. Carta aos Hebreus, capítulo 10, é o nosso texto da nossa reflexão deste domingo, 28 de março de 2021. Diz assim: a lei traz uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Primeira coisa que não compreendem, que a lei do Velho Testamento teve o seu valor. A Bíblia coloca a lei em destaque como algo divino, a lei de Deus, mas os homens acrescentaram com o tempo suas ideias e não compreenderam o essencial, que a lei era uma sombra da realidade, apontava para a realidade. E a realidade é Cristo. Olha só, depois do versículo 1, que mostra a lei como uma sombra de uma realidade, e que aqueles sacrifícios que eram oferecidos na lei, que a lei exigia, eles não podiam aperfeiçoar os que se aproximavam para adorar. E o maior problema do ser humano diante de Deus, o problema do pecado, o problema da culpa pelo pecado, a Bíblia diz que todos pecaram, Romanos capítulo 3, 23, todos pecaram, Romanos 5, 12, o pecado entrou no mundo por um só homem, passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Ela não resolvia o que aqui no versículo 1 de Hebreus 10 diz, ela não podia aperfeiçoar. Esse aperfeiçoar, no versículo 3 diz, ela não resolvia o problema da culpa. Não resolvia o problema da culpa. Versículo 2 também fala, se pudesse se aperfeiçoar, não deixariam de ser oferecidos. Se pudesse aperfeiçoar, não precisaria ficar sendo repetido todo ano os mesmos sacrifícios. Se as pessoas fossem purificadas uma vez por todas, não se sentiriam culpadas dos seus pecados. Mas todo ano as pessoas tinham que oferecer os mesmos sacrifícios.
Como que isso foi resolvido? Deus resolveu isso. A promessa já tinha sido feita por Deus. Versículo 5 diz: por isso, quando Cristo veio ao mundo, versículo 5 de Hebreus 10, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse Jesus, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Que vontade? A vontade da redenção, o plano de redenção de Deus em Cristo Jesus. Vim para fazer a tua vontade. Versículo 9 diz assim: então acrescentou, repete, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Quando ele disse isso, ele cancela o primeiro testamento, a primeira aliança, para estabelecer o segundo. Cancelou, não porque desfez. Cristo não veio desfazer a lei, ele veio cumprir a lei. Então foi cancelada a velha aliança, porque Cristo cumpriu aquilo que era exigido. Cristo veio oferecer o único sacrifício perfeito, aceitável a Deus, para aperfeiçoar. Olha que coisa maravilhosa. Quando este sacerdote, versículo 13, quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Versículo 13 de Hebreus, capítulo 10. Daí em diante, ele está assentado à destra do trono de Deus, aguardando a redenção de todas as coisas, até que seus últimos inimigos sejam postos no estrado dos seus pés. Versículo 13. Então, o autor aos Hebreus, que é o próprio Espírito Santo, usando um instrumento humano, como a Bíblia toda, quem crê na Bíblia como a palavra de Deus, assim crê. E toda ela é de autoria do Espírito Santo, usando instrumentos humanos, escrevendo na linguagem humana, porque ela é escrita para humanos, não para anjos. Os anjos não precisam das Escrituras. Então, no versículo 16, versículo 15 e 16, diz assim: o Espírito Santo, o autor, também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz, 16, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. A lei de Deus, aqui, traduzido como a vontade de Deus, o plano de Deus, não aquela velha lei do Velho Testamento que precisava ser cumprida, que as pessoas achavam que iriam conseguir agradar a Deus cumprindo todos os rituais da lei. Mas eles não enxergaram o verdadeiro propósito da lei, que apontava para Cristo e mostrava para eles que eles eram incapazes de receber a graça do aperfeiçoamento por eles próprios, cumprindo a lei. Porque, afinal, ninguém conseguia cumprir perfeitamente a lei. Mas Jesus veio, ele se ofereceu, e ele disse, sacrifícios e ofertas não quiseste, holocausto, mas um corpo me preparaste, porque ele mesmo iria se oferecer como sacrifício. Oferecer o seu corpo, a sua vida, derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para nos aperfeiçoar e para resolver de forma cabal, através de um único sacrifício, o maior problema do ser humano, o problema do pecado e de sua culpa, sua condenação, que afasta o homem, o ser humano, completamente de Deus, por toda a eternidade, a menos que esse ser humano olhe para Jesus, compreenda o plano de redenção de Deus em Cristo Jesus e creia nele como seu Redentor, como seu Salvador, e a ele se renda, a ele se entregue, crendo que aquele lugar
que Jesus ocupou na cruz é seu, era seu. Nós estávamos destinados a sofrer a condenação do pecado, mas Jesus recebeu em nosso lugar. Por isso, aqueles que nele creem são remidos por Cristo Jesus. E no versículo 18, diz assim: onde essas coisas foram perdoadas, o pecado, a culpa, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Não há mais necessidade de sacrifício. Hoje, voltando ao nosso início, muitos cristãos, novos que eu estou dizendo não é novo convertido, não, é uma nova categoria de cristãos, neos-evangélicos, que são presos à velha aliança, estão mais presos à velha aliança do que à nova aliança da graça, da redenção em Cristo Jesus. E também se deixam levar por ideias do paganismo, que acredita que o paganismo, em todo o tempo, sempre alimentou as crenças de que o adepto precisa estar oferecendo oferenda e sacrifício às suas divindades, ou ao seu Deus, para obter dele favores, graça. É assim que muitos, infelizmente, por não conhecer as Escrituras, por não ouvirem e crerem no Evangelho da graça de Deus, agem ainda hoje. E assim nós vemos pessoas encarando a necessidade de oferecer sacrifícios a Deus para obter graça. O jejum, entendido como sacrifício. Eu vou oferecer a Deus um jejum, eu vou participar de um propósito, uma campanha de jejum, para que Deus me dê isso, para que Deus me abençoe, para que Deus venha curar a nossa nação da pandemia. Vamos oferecer um jejum para Ele. Como se Deus necessitasse de oferendas, de sacrifícios, e não de corações quebrantados, contritos, arrependidos. Conserto, justiça, verdade. É esse o jejum que Deus quer. Está lá em Isaías, capítulo 58. Uma nova vida transformada, com consciência de que o sacrifício de Cristo foi o único cabal que Deus aceitou, o único eficaz para a nossa redenção. Mas muitos continuam. Campanha, eu preciso participar de uma campanha disso, campanha daquilo, até mesmo a santificação, que na Bíblia é um processo que dura a vida toda. Depois da conversão vem a santificação. Ela é depois da salvação, consequência da salvação, não para obter a salvação, mas muitos entendem assim, muitos têm essa doutrina, má interpretação da Bíblia. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz lá em Apocalipse. Então, eu me converti, mas eu vou me santificar, e através da minha santificação eu vou obtendo graças de Deus, e quando eu for levado daqui, ou quando Jesus voltar, eu estiver em santificação, aí eu vou para o céu. Que tragédia! As pessoas estão aprisionadas a falsas doutrinas. São falsos evangelhos dentro do evangelho, dentro das igrejas que se dizem evangélicas, mas não seguem o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. É lamentável isso, que nós tenhamos o alerta, recebamos o alerta e vejamos aqui na palavra de Deus a gloriosa promessa da graça de Deus. Terminando com esses versículos de Hebreus capítulo 10, versículo 19. Aquele que compreende o plano de redenção, se rende a Jesus, crendo que Jesus já realizou o único e cabal e perfeito sacrifício pelo nosso pecado, o que nos aperfeiçoa de fato. Então a pessoa pode receber essa promessa. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim,
Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, um coração arrependido, um coração que nada esconde de Deus, um coração que confessa, um coração que se rende. Mas chegue com o coração sincero, com plena convicção de fé, crendo no caráter daquele que faz a promessa, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, porque o sacrifício de Jesus nos livra de uma consciência culpada, porque nos arrependemos, ele nos recebeu, nos perdoou, não há mais condenação nenhuma. Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais necessidade de sacrifício para obter graça ou para se achegar à presença de Deus. Se apegue a essa palavra se você já se converteu a Jesus. Se você ainda não se converteu, se renda a Ele. Creia somente nele. E você pode então receber, abraçar pela fé esta promessa maravilhosa. Cheguemos-nos em inteira certeza de fé. Uma outra versão diz com ousadia, com coragem, sem medo, sem culpa, ao trono da graça de Deus. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O seu caráter merece confiança. É o Deus de amor que em Cristo, pela sua graça, veio nos resgatar. Que Ele nos abençoe. Não sofra condenação, culpa. Não entre nessa onda de ficar oferecendo a Deus sacrifícios, jejum como sacrifício, santificação como sacrifício, campanhas, correntes como sacrifício a Deus. Isso é velha aliança e até paganismo. O Evangelho da Graça é o que nós acabamos de apresentar aqui. Releia Hebreus 10. Que Deus nos abençoe e que sobre nós esteja a sua paz, a sua graça e a sua misericórdia. Amém.